Olá, a paz do Senhor Jesus. Agora estamos no segundo capítulo. Essa terra está destruída. Essa terra está destruída, né? Ela teve vida própria, mas agora ela se destruiu por uma fatalidade de um grande meteorito de 9 metros, 9 quilômetros. E eu dando a minha palavra, existem vidas em outros planetas. Existem vidas em outros planetas. Seria ridículo da minha parte, por mais que a Bíblia não fale isso, a Bíblia não me dá respaldo para falar, mas a minha consciência humana, Deus não criou, nós estudamos no capítulo passado, a verdade nua e crua sobre Deus, que Deus criou mais de 1 trilhão, mais de 1 trilhão, mais do que areia de praia em relação a planetas. E eu bati no peito, não, só existe nós. Só existe nós. Deus cria estrelas e mais estrelas para dizer, não, só existe o nosso Sol, não, só existe nós. Existem vidas em outro planeta. Mas agora vamos conhecer um Deus que, quando ele cria planetas, que ele gera vida, olha, esse aqui tem vida. Não, esse aqui é só para fazer... Porque o planeta morto, que gira em volta do Sol, de uma estrela, ele produz uma gravidade também para puxar outros planetas. Ele não está ali por estar. Ele tem uma função. Você já encheu uma pia de água e ali está o ralo tampado. Quando você tira, a água começa... Mas se você pegar a mão e fizer assim, ele se torna um redemoinho. Então aquelas partículas de água, ao torcer, está puxando outras, e está puxando outras, e assim vai. Os planetas mortos, que não tem vida, mas que está girando, ele faz um efeito, e o planeta Terra também fica girando. Ajuda. Eles têm uma função. Eles têm uma função. E aí nós conhecemos um Deus que, quando ele gera uma vida, né? Tem a vida. O planeta gera uma vida. Isso mostra que existem, são vidas de animais inconscientes. Hoje, na minha opinião, existem planetas que hoje tem borboletas. Planetas de borboletas, planetas de lagartixas, planetas com dinossauros, se evoluíram até chegar aos dinossauros, planetas, sabe, planetas que só tem água, animais aquáticos, planeta que tem pouca água, mais um Marte, mais terra e tem animais terrestres, serpentes e mais só de serpentes. E assim vai. Quando ele permite vida, ele cria-se uma vida diferente. Mas, na minha opinião, inconsciente. E agora vamos conhecer um Deus que projeta vidas conscientes, que somos nós. E aí entra o versículo 2. E a terra era sem forma e vazia. Porque agora esse era porque eu cheguei. Oi, esse planeta tinha vida. Poxa, o meteoro destruiu tudo. Olha, tive pena. Porque ele podia e não podia ter feito a gente. Como disse, esse planeta não foi feito para os seres humanos. Ele foi feito para gerar vida inconsciente. Mas Deus, ao passar por aqui, juntamente com o Filho dele, Jesus Cristo, e com o Espírito Santo, porque são 3 deuses, mas é Deus Pai, Jesus Cristo, que é o Deus Filho, e o Espírito Santo de Deus. São 3 deuses, só que tem um mesmo pensamento, são triuno. Eles têm o mesmo intuito, de gerar vidas. Deus resolve olhar para o planeta, esse planeta,
e resolve reconstruí-lo e fazer o projeto de alma vivente. O que é alma? É o que está dentro de você. Os animais não têm alma. Então, quando ele gera, ele permite vida. Os planetas geram vida sem alma. Mas quando Deus, sabe, e eu penso, na minha opinião, que existem vidas também com almas viventes em outros lugares. Quando Deus, isso é a minha opinião, tá? Isso é a minha opinião. Você pode muito bem discordar de mim, que existem, né, trilhões e trilhões de planetas, tá todo mundo morto. É o seu pensamento, respeito. Como eu quero que você respeite a mim, que para mim foi desperdício de poder. Deus realmente tem vida em outros planetas. Por isso ele é um Deus e não precisa de somente um adorador. Pode ter vários adoradores. E ao fazer vida em um planeta consciente, botar um ser consciente, porque nós somos conscientes, nós sabemos o que é certo ou errado. Aí entra uma metáfora, entra uma lei física. Quando Deus cria um planeta com consciência, existe uma lei diferente de um planeta que é inconsciente. Um planeta que é inconsciente, Deus libera a eternidade daquele planeta, porque eles nunca vão se evoluir. Vai ser carnívoro comendo herbívoro, herbívoro comendo os matos. E ali vai. Mas quando eu crio um ser consciente, existe uma lei da física atrás disso, que eu tenho que criar o fim. Porque a mente consciente, ela não para de crescer. Você já parou de pensar nisso? Se eu chegasse a... Eu sou de 80, dos anos 80. Se eu fosse no passado, nos anos 90, quando eu brincava lá no Rio de Janeiro, de bolinhas de gude, soltando pipa, eu chegasse lá e no ano 2000 falasse assim, olha, eu vim do futuro e os telefones do futuro não tem botões, não tem antena de puxar, tem uma câmera que você pode ligar para o Japão e ele vai estar te vendo e você conversa, você põe ali em pé ali na mesa, você pode até tomar café, conversar, pentear o cabelo, ele vai estar te vendo, olha, sua gravata está desarrumada. Eles iam rir de mim. Nossa mente não para. Hoje já temos carro movido a bateria. Já queremos fazer uma cidade em Marte. A mente vai se evoluindo. Então, quando Deus criou, resolveu, ele chegou, o Deus Pai, que é o mandante final. Jesus Cristo é um Deus, mas ele, para fazer as coisas, ele pede orientação ao Pai. E como ele, por ele ser um bom filho, o Pai nunca negou os seus pedidos. O Espírito Santo, o que serve o Espírito Santo? Ele é um Deus que dá conselhos. Por muitas vezes nós estamos aqui porque ele freou a ira do Deus Pai. Por isso que é Espírito, ele é um Espírito e é super santo e é de Deus. Ele que, olha, faz isso, olha, dá conselhos ao Deus Pai, e Deus Pai, faz. É assim que funciona. Então, quando ele chegou nesse planeta, viu destruído, parafraseando, né, porque a Bíblia é muito genérica, de um versículo para o outro passou, né, o versículo 1, Deus criou os céus e a terra, pronto, há 4 bilhões. Já no versículo 2,
nós estamos aqui, nós, seres humanos, seres conscientes, estamos aqui há menos de 20 mil anos. Há menos de 20 mil anos. E a Terra tem 4 bilhões de anos. Terra, planeta Terra. Nós estamos aqui há menos de 20 mil anos. Você já parou para pensar? Então, de um versículo de um para o outro, é muito tempo. Então, houve-se uma conversa, olha, o que vocês acham de criar seres conscientes aqui, para nos adorar? Nós somos deuses. E foi aprovado. É, Pai. Então, a primeira coisa, o nosso sol, esse que ilumina a gente, já falei que o sol tem uma duração de 1 milhão a 10 milhões de anos. Ele estava desligado. Ele já tinha deixado de existir. Ele já tinha entrado em colapso. A primeira coisa que Deus fez, olha, que Deus não gosta de escuridão. Escuridão você não faz nada. Haja luz. Ele religou, o sol destruiu. Não. Haja-se terra. E você vai lendo, né? Toda a parte da criação do mundo, de Gênesis, do versículo 1 até o versículo 25. Ele vai, né? Haja-se isso, haja-se aquilo. Quando ele diz, haja-se terra, o planeta todo estava em água. Ele puxou a terra do fundo. Então, aonde tinha pocinhas de água, pegou-se um cabo de água. E a água, sem contato com a água do mar, sol, chuva, ele acaba ficando doce. Os lagos voltaram a ficar doces. As montanhas começaram a gerar água. E assim vai. Nós temos os continentes. Ele puxou essa terra debaixo da água. E hoje eu vou dar uma palha sobre animais que Deus fez. E uma pincelada sobre animais. Esse capítulo é só sobre animais. Né? Nós sabemos que Deus criou tudo, a atmosfera. Deus criou 3 campos de força para proteger contra meteoros, né? Que é a atmosfera, exosfera e estratosfera. Nós temos 3 campos de força. Quando o meteoro bate, ele vai se auto-quebrando. Claro que um meteoro de 9 km conseguiria quebrar os 3 campos de força e nos afetar. Mas meteoros do tamanho de um ônibus, ele consegue barrar. Ele consegue quebrar. Nós estamos sempre sendo bombardeados por meteoros. Mas você não vê, porque os 3 campos de força que envolvem a Terra nos protege. E também evita que o nosso oxigênio vai. Nós estamos dentro de uma bolha, dentro de um aquário. A Terra produz o oxigênio. De onde vem o oxigênio? Vem do mar. Não, Marcelo, vem das plantas. Não, as plantas também, ela consome o oxigênio. Ela vem das algas marinhas que tem no mar. O mar, como o planeta Terra é de 70%, então existem muitas algas marinhas no chão do mar. E elas produzem o oxigênio sai do mar e envolve e fica preso nessa terra, nessa bolha, e a gente respira. Ah, mas como é que falam que é das plantas? Te ensinaram errado. Eu também, quando eu descobri, eu fiquei assim, mas por que não falam a verdade? Vamos lá. Vou dar uma pincelada e no último animal você vai ficar assim de boca aberta. Porque você vai falar assim, não, é impossível. Eu não acredito nisso. Os animais que Deus achou mais interessante.
E ela está em Jó. Vamos para Jó. Esse capítulo 2 falamos só sobre os animais que Deus fez e que achou bonito. Vamos lá. Jó 39. Abre comigo aí. Ou não precisa abrir, você vai ler o texto. Jó 39. Verso 1 ao 4. Um animal que Deus achou bonito. Deus conversando com Jó. Sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os filhos, ou consideraste a dor das servas? Contarás os meses que se cumpram, ou sabes o tempo do seu parto? Elas encurvam-se para terem seus filhos e lançam de si as suas dores. Seus filhos enrijam, crescem como o trigo e saem e nunca mais tornam para elas. Deus chegou para Jó. Jó, já viu as cabras montesas? Aquelas cabras, não é cabras que você vê, elas são dos montes. As montes mesmo que seres humanos, elas têm uns chifres maiores, são mais parrudas. As cabras montesas. Ela se encurva, se acham para ter seus filhos. Diz aqui Deus dizendo. E os seus filhos crescem, e mal crescem, saem de perto da mãe e vai embora, nunca mais volta. Não são aqueles que ficam em bando, em família. Não. Isso o próprio Deus dizendo. Vamos para o jumento. Versículo 5 e o versículo 6. Quem despediu livre o jumento montês? E quem soltou as prisões ao jumento bravo? O qual deu ermo por casa e a terra salgada por moradas. Ele falou, Jó, você já viu os jumentos? Que bicho forte. Bebem pouca água. Eles não têm tempo ruim. Um animal que você achava que era ficção, o unicórnio. O que é unicórnio? É um cavalo com um chifre. Eles eram muito mais fortes que o cavalo de hoje. Eles realmente existiram, mas o ser humano matou todos eles. As caçadas enfreadas mataram não só o unicórnio, como os mamutes, que são elefantes 3, 4 vezes maior que um elefante normal, o tigre, dente de sabre, animais, que se for pegar uma lista, o último que estava quase em extinção foi o panda, chegou somente a ter 80 no mundo. Olha o ponto que o ser humano só destrói. Então ele realmente existiu. Está em 39, verso 9. Querer-te-á servir ao unicórnio? Ou ficará na tua cavalariça? Quer dizer que esse tipo de animal, um unicórnio, que era um cavalo muito mais forte do que o cavalo normal, ele era indomável. Por isso que com certeza ele foi morto. Ele não era domesticado. Ou amarrarás o unicórnio ao rego com uma corda? Ou entorroará após ti os vales? Ou confiarás nele por ser grande? O próprio Deus está falando, o unicórnio era um ser grande. E a tua força, e deixará o seu cargo, o seu trabalho? Deus só estava fazendo pergunta, dizendo assim, olha, esse animal não sai para trabalhar, ele é muito forte, você vai amarrar ele com uma corda? Vai lá, tenta lá amarrar ele com uma corda. Ou te fiarás dele que se torne e que semeaste e recolha a tua eira? Quer dizer, você vai lá, coloca coisas para carregar, para arar a terra. Ele não era domesticável. Só que nesse tempo existia o tempo de Jó. O avestruz, que ainda existe, Deus também achou engraçado esse animal que ele fez. Versículo 13 ao versículo 17.
bate alegre as asas do avestruz, que tem penas de uma cegonha. Ele deixa os seus ovos na terra para que se aquente ao pó. E se esquece de algum pé que pode pisar, ou de que pode calçar os animais do campo. Endurece para com seus filhos como se fossem seus. Debalde é seu trabalho, porque está sem temor. Porque Deus privou de sabedoria e não lhe repartiu o entendimento. O próprio Deus falou assim, olha a avestruz. Faz um buraco no chão, coloca ali o ovo dela, não fica chocando para proteger o filho. Vem um animal, pisa, vem um ser humano, pisa. Esse animal burro, nem dê inteligência para ele. O próprio Deus dizendo. O cavalo, né? É diferente do unicórnio. Vamos lá. Versículo 19 ao versículo 25. E a seu tempo se levanta ao alto, rei-se do cavalo do que ia montado nele. Ou darás forças ao cavalo, ou revestirás o seu pescoço de crina, ou espalhar-o-ás como um gafanhoto, terrível e fogoso respirar nas suas ventas. Escarva a terra e folga sua força, e sai ao encontro dos armados. Ri-se do temor e não se espanta, e não torna atrás por causa da espada. Deus chegou e falou assim, o cavalo é um animal que eu fiz sem medo. E não importa o tamanho da batalha, ele vai lá. Não importa o barulho das espadas dos guerreiros, ele está lá. O ser humano, quando vê uma espada, sai correndo. O cavalo, se você tiver um cavaleiro corajoso, ele parte para cima. Contra ele ranges a alfaja, o ferro flamante de lança e o dardo. Sacudindo-se, removendo-se, encava a terra e não faz caso o som da buzina. Porque nas guerras, né, se tocava a buzina, ele não está nem aí, ele quer guerrear juntamente com o seu dono. O gavião e a águia, vamos lá, do 26 ao 30. Ou voa como um gavião pela sua inteligência, estendendo-se as suas asas para o sul? Ou se remota a água ao seu mandato e põe o alto o seu ninho? Está dizendo, o gavião, a águia, faz o seu ninho lá em cima, nas rochas. Deus falando. Não precisa você ver National Geographic, não. A própria Bíblia já falava isso. Nas penhas mora e habita, no cume das montanhas e nos lugares seguros, porque o que é mais seguro do que uma montanha? Dali descobre as suas presas, os seus olhos à vista de longe. Seus filhos chupam o sangue, e onde há morto, ela está ali. Para pegar comida para os seus filhos, ou o que ela mesmo matou. Agora vamos falar do hipopótamo. Deus achou engraçado o hipopótamo e chamou muita atenção do hipopótamo. Vamos lá. Capítulo 40, verso 15 ao verso 24. Contempla agora, aqui está o Belmonte, ou na sua Bíblia já está o hipopótamo, é a mesma coisa. Antigamente se chamava Belmonte, nós mudamos para hipopótamo no português. Então contempla agora o hipopótamo que eu fiz, que come a erva como o boi. Eis que a sua força está nos seus lombos, o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando quer, move a sua cauda.
como cedro, e os nervos das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze, e a sua ossada é como barras de ferro. O hipopótamo é muito forte. Ele é a obra-prima dos caminhos de Deus. Deus achou bonito esse animal. Para mim dá medo, mas para Deus. E o que fez e proveu da sua espada. Em verdade, os montes lhe produzem pastos, onde todos os animais do campo folgam. Deita-se debaixo das árvores sombrias, no esconderijo dos canaviais e na lama. As árvores sombrias cobrem com sua sombra, os salgueiros do ribeiro o cercam. Eis que o rio transborda, e ele não se apressa, porque ele pode andar na terra e na água, confiando que o Jordão possa entrar na sua boca. Poder-lo-ia, porventura, caçar? Vai lá caçar, vai lá, vem cá, Jó. Vamos ali caçar um hipopótamo? À vista dos seus olhos? Ou com laços de lhe furar o nariz? Interessante. Deus achou bonito, né? Agora vamos entrar em animais, que lá no capítulo 1, né? Sobre a criação do mundo, capítulo 1, versículo 25, diz assim: E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie. Pronto. E fez Deus bestas feras da terra, conforme a sua espécie. O que são bestas feras da terra? Eles ainda existem? Alguns sim e alguns não. Esses dois que eu vou falar aqui agora, você vai ficar de boca aberta, porque eu estou te provando na Bíblia que existem, que já existiram, e que os seres humanos o mataram. E você não sabia que existia. Vamos lá. O crocodilo, né? Ele existe e é um animal imponente. Existe na África, respeitoso. E é poderoso, né? Poderás pescar o anzol, o leviatã, no meu está escrito leviatã, o seu também pode estar, como já pode estar escrito o próprio crocodilo. Poderás pescar um anzol, um crocodilo, ou ligarás a sua língua com uma corda? Podes pôr uma corda no seu nariz, ou com um espinho furarás a sua queixada? Porventura, multiplicarás suas suplicações para contigo? Ou bradamente te faltará? Fará ele concertos contigo? Ou tomarás tu por escravo para sempre? Está dizendo, você consegue pegar, cercar, prender um crocodilo? Brincarás com ele, como se for um passarinho? Vem cá, crocodilo. Ou prenderás para as tuas meninas? Os teus companheiros farão dele um banquete? Ou repartirão entre os negociantes? Vai lá, tenta matar um crocodilo. Hoje, cara, nós temos armas, mas naquele tempo. Encherás a sua pele de ganchos ou a sua boca arpéis de pescadores? Põe a tua mão sobre ele e lembra-te da peleja e nunca mais o tal intentará. Ele vai arrancar tua mão com certeza. Então, Deus falando sobre o crocodilo, né? E agora um animal que você não sabia que existiu. Você vê muito por lendas. E eu nunca vi um pregador falar sobre ele. Mas a Bíblia está dizendo que ele existiu. O nome dele é dragão. Você fala,
começou a heresia. Não é heresia. Vou te provar na Bíblia que ele existiu e que é o animal mais bonito que Deus fez. O próprio Deus diz isso. Vamos lá. Falando sobre o dragão. Ninguém há tão atrevido que vai despertá-lo. Quem, pois, é aquele que usa erguer-se diante de mim? Quem primeiro me deu para que haja retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todo o céu é meu. Isso é o pensamento de um dragão. O dragão, ele mataram todos. O ser humano matou todos os dragões. E não tem resíduo deles. Tem ossos que a gente acha de coisas grandes e a gente direciona ele aos dinossauros que realmente existiu. Mas o dragão, ele realmente existiu. Versículo 12. Não me calarei a respeito dos seus membros, nem da relação das suas forças, nem da graça da sua compostura. Deus começa a elogiar esse animal. Quem descobriria a superfície da sua veste? Ele tinha uma carcaça impenetrável. Quem entrará entre as suas queixadas dobradas? Quem abriria as portas do seu rosto? Quem ousa olhar para um dragão e... rapaz, vou te pegar agora, hein? Pois em roda dos seus dentes está o terror. As suas fortes escamas são excelentíssimas, cada uma fechada com um selo apertado. As escamas eram em cima da outra, do corpo, da cabeça para baixo, das asas. Uma outra se chega tão perto que nem um assopro passa entre elas. Uma outra se ligam, tanto aderem entre si que não pode separar. Era uma escama em cima da outra que protegia todo o dragão. Cada um dos seus espirros faz resplandecer a luz. O dragão, quando ele estava a fim de realmente soltar fogo, ele saía luz. E os seus olhos são como pestana da alva. Da sua boca saem tochas. Faíscas de fogo soltam dela. Ele existiu. Do seu nariz procede fumaça. Só ao respirar dele já saía fumaça. Como de uma panela fervente ou de uma grande caldeira. O seu hálito, só o vapor do hálito dele, faz acender os carvões, porque quando ele fazia assim, ó, aquilo já, sabe, já não sei como ele fazia, aquilo já começava a aquecer, o ar dele era combustão puro. O seu hálito faz acender os carvões e da sua boca sai chama. No seu pescoço pousa a força. Perante ele, até a tristeza, se ela fosse viva, um ser vivo, saltaria de prazer pelo fogo da boca dele. Ela, até a tristeza converteria em prazer pela quentura da boca dele. Os músculos da sua carne estão pegados em si, e cada um está firme nele e nunca se move. O seu coração é firme como uma pedra e firme como um mó de baixo. Levantando-se ele, treme os valentes. Ele dormia. Eu acho que é assim que eles matavam os dragões, quando estavam dormindo.
Um bicho desse, quando estava bem alimentado, ele dormia e dormia bem. E aí era onde os seres humanos o matavam. Mas quando ele acordava, que levantava voo, levantando-se ele, treme os valentes, em razão dos seus abalos, ficam fora de si. Se alguém lhe tocar com a espada, essa não poderá penetrar. Era tão dura, nem lança, nem dardo, nem flecha. Ele reputa o ferro como palha e o cobre como pau podre. Só ele derretia. Sabe qual foi uma arma que o ser humano criou? X-besta. Que flecha mesmo. Batia nele, plim. Não fazia nada. A seta não pode fugir. A seta não fará o fugir, né? Porque a flecha, né, faz o exército fugir com ele. Ele não foge de flechas. As pedras das fundas, porque antigamente era funda, né? Como Davi antigamente eram as armas daquele tempo. As pedras das fundas se lhe tornem em retorno, quer dizer, para ele não está dizendo nada. As pedras atiradas são para ele como arestas e ri-se do branir das lanças. Debaixo de si tem conchas pontiagudas. As garras dele eram como uma concha. Ele estende-se sobre as coisas pontiagudas como na lama. As profundezas, olha, quando ele queria tomar banho num lago, olha o que ele fazia. As profundezas faz ferver como uma panela, torna o mar como um unguento do que ferve. Ele debaixo da água, ele aquecia a água. Após ele, alumia o caminho, quando ele soltava, o caminho era fogo puro. Parece o abismo, tornando em brancura de cais. Na terra, olha o que Deus falou, Jó, na terra não há coisa que se possa se comparar ao dragão. Não há, Jó, não há na terra um animal que se possa se comparar a ele. Pois foi feito para estar sem pavor, sem medo. Ele não tem medo de nada. Todo o alto o vê. É rei sobre todos os filhos de animais ativos, sobre todos os animais que eu fiz. Ele é o rei. Só que o ser humano destruiu. O ser humano não gosta de ver nenhum oponente. E o destruiu. Então esse nós estudamos sobre os animais. Deu uma palhinha e vai 38 minutos. Eu entendo. Eu tento falar, mas tá? Que a graça de nosso Deus seja contigo. Esse foi o capítulo 2, né? Da verdade nua e crua sobre o nosso Deus. No capítulo 3 vamos falar sobre nós, seres humanos. E é aí que você vai ser pego, tá bom? Graça e paz a todos. Amém.